todas, muito bem-vindas, as que estão aqui pela primeira vez, as meninas que eu já conheço e que já vêm sempre, obrigada pela presença, é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Mariana, a gente sempre fala, eu e a Má, que a gente amava os encontros presenciais que a gente fazia da companhia todo mês, porque a gente dava abraço, dava beijo, trocava um monte de experiência, comia comidinhas gostosas, e além de tudo a gente ainda tinha o conteúdo, né? Mas a partir de março a gente não conseguiu mais fazer isso, então a gente trouxe tudo para o mundo virtual. É o que temos para hoje, então pelo menos assim, uma vez a cada 2, 3 semanas ver todos os rostinhos aqui é muito gostoso para mim e para a Mar. Então, obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos, a todas. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marina, sócia fundadora com a Nara da Companhia Empreendedora. Obrigada pela presença de todas vocês. Para quem ainda não conhece a Companhia Empreendedora, nós somos uma rede de conexão de mulheres empreendedoras e fazemos isso através de networking e cursos de atualização. Como a Ana mesma falou, nossos cursos anteriormente eles eram presenciais, agora a gente fez a migração toda para o online, mas nem por isso, nem por conta da pandemia, a gente deixou a peteca cair e a companhia continua. Na verdade, até foi mais interessante porque a gente agora faz os talks da CIA uma vez a cada 3 semanas, uma vez a cada 15 dias. Então, para quem já acompanhava a gente, tem tido a oportunidade de ter muito mais talks e participar de mais eventos nossos do que anteriormente. Obrigada a Mari e a Carol e o Alex da Brainvest. Muito legal ter vocês aqui para falar de um tema tão interessante, mas eu acho que ninguém melhor do que a Mari para falar, fazer a abertura antes e falar um pouquinho sobre a Brainvest. Primeiro, obrigada Marina, obrigada Nara, obrigada Companhia Empreendedora, obrigada a todas vocês aí pela presença, por tirar um tempinho do tempo de vocês para estar aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, deixa eu me apresentar aqui, tá? Meu nome é Mariana, eu trabalho na Brainvest, que é um multifamily office. Tá? O que é a Multifamily Office? Não sei se vocês já sabem. É um escritório, tá? Que cuida do patrimônio de algumas famílias. Tanto na parte dos investimentos, da parte líquida dos investimentos, gerindo esses investimentos, ou seja, onde é melhor alocar tais investimentos, né? Onde é melhor posicionar os investimentos, né? Tanto do ponto de vista do planejamento mesmo, familiar, quais são os seus sonhos, os planos da família, a sucessão, o que a gente precisa pensar e planejar para que tudo aquilo se realize. Ou seja, é uma coisa de longo prazo, né? Quando a gente abraça um cliente, a gente vai junto o cliente, a família, tá? Então, assim, o Multifamily Office tem essa função, tá? Não só fazer a gestão do patrimônio líquido do cliente, mas também olhar esse outro aspecto, esse outro lado. Tá? A Brainvest, ela já existe há mais de 15 anos. Ela começou, a origem da Brainvest é em Genebra, na Suíça, mas a gente tem hoje escritório aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, tá bom? Então, eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês, um pouco do planejamento que a gente faz com os clientes lá na Brainvest. Vou dividir aqui colocar aqui um material que eu trouxe. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse planejamento financeiro, tá? Familiar, dar algumas dicas aí para a gente pensar juntas aqui, para todo mundo conseguir sair daqui planejando melhor as suas vidas, tá? Bom, todo mundo sabe que esse ano tem sido um ano extremamente desafiador, tá? Para todo mundo. Então, quis trazer até um pouquinho do que tá, enfim, do que a gente viu na mídia, tá? Sobre relação às incertezas econômico-sociais para o futuro, né? O que está sendo discutido, né? Pandemia fazendo crescer consultas sobre sucessão, o impacto da Covid e as mudanças no planejamento financeiro das famílias brasileiras. Aqui da Sebrae, falando desse momento da pandemia, né? Que é fundamental ter um bom gerenciamento das finanças, do seu negócio, do planejamento da sua empresa. A gente viu, ou seja, como é importante você ter um planejamento, tá? Ao longo desses últimos meses, quem não tinha planejamento, uma empresa que não tinha caixa para aguentar
esses meses todos sem receita, acabou quebrando. A gente viu muita loja fechando, muita empresa quebrando, às vezes por falta de planejamento, né? Não é nem porque talvez não tivesse recurso suficiente, mas por falta de planejamento, né? Porque a gente nunca sabe quando vem uma crise, né? Essa crise, por exemplo, da Covid, foi uma crise, não foi uma crise financeira, né? Mas que impactou, trouxe impactos, né, econômicos, sociais. Então, é importante a gente estar sempre planejando, tanto do lado, né, olhando do lado do planejamento das empresas, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para o lado do planejamento das famílias, tá? Então, vamos lá, o lema que a gente tem é sempre assim: proteger e preservar o hoje para proporcionar o amanhã. Tá? Então, de novo, a importância que a gente sempre tenta colocar na cabeça das pessoas é isso, né? A gente precisa proteger, a gente precisa preservar para proporcionar esse amanhã, tá bom? Vamos lá, essa longevidade, que é a primeira, como é que a gente começa, tá? A planejar. Então, longevidade, essa palavra assim, é extremamente importante, porque vai guiar, vai nortear aí os nossos planos. Essa necessidade que a gente tem de avaliar e cuidar do patrimônio para viver tanto tempo. Tá? Hoje, a expectativa de vida é cada vez maior. Hoje a gente tem, a nossa geração vive mais do que a geração passada, do que viveu, né, os nossos pais e os nossos avós. Então hoje, quando a gente pensa, vou dar um meu exemplo aqui, tá? Tenho 40 anos, penso em trabalhar mais 20 anos, parar de trabalhar com 60, por exemplo. E se eu viver até os meus 100 anos? Né? O que vai acontecer? O que eu faço? Eu parei de trabalhar com 60, eu tenho 40 anos pela frente, sem ter receita. Né? O que vai acontecer? Então, assim, não é para assustar ninguém, mas é para a gente pensar, para a gente planejar. É por isso que é muito importante. Dá para fazer tudo, a gente tem que planejar. Tá? Então, é muito importante. O que é importante a gente entender? Relação com o seu patrimônio. Você está dilapidando o seu patrimônio? Você está conseguindo preservar o seu patrimônio? Entender a relação dos bens líquidos e bens ilíquidos. O que é isso? O que são bens líquidos e bens ilíquidos? Bens líquidos é o seu dinheiro, a sua conta corrente, os seus investimentos, tá? E bens ilíquidos são os seus imóveis, um apartamento, o seu automóvel. Então, é muito importante que exista um equilíbrio aí. E sempre pensar em como é que está essa... Às vezes, eu já vi casos em que você tem lá, uma pessoa tem um patrimônio e fala, eu quero muito comprar um imóvel, eu desejo muito comprar um imóvel. Que bom. Aí você vai praticamente acabar com a sua liquidez para ter o seu imóvel. Você vai ter 90% do seu patrimônio é um imóvel e 10% a sua liquidez. Está desequilibrado isso aí. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre entendendo essa relação. Tá? Receitas e despesas, ou seja, é importante a gente estar sempre onde estão as minhas receitas, como é que elas vêm, qual é a frequência, como é que são as minhas despesas, como é que elas estão sendo direcionadas, tá? Quem depende economicamente de você? É só você, é o seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, uma tia? Então, quem são as pessoas que dependem economicamente de você hoje e no futuro? Tá? Então, quando a gente pensa em planejamento, esse patrimônio que eu estou formando, que eu estou guardando, para quem é? Para mim, para minha família, para os meus filhos, tem alguém que dependa de você? Então, é importante, se tem alguém que depende de você hoje, é importante você pensar que no futuro essa pessoa talvez continue dependendo de você. Então, é importante pensar nisso. Quando posso me aposentar? Tem a ver com essa questão da longevidade que eu comentei. Quando eu posso me aposentar? Né? Quando eu posso me aposentar no sentido de parar de ter receitas, né? Ou seja, parar de trabalhar, ou seja, agora eu quero tirar um pouquinho o pé do acelerador, eu quero dar uma diminuída. Não é necessariamente, às vezes, você parar de trabalhar completamente, mas você quer dar uma diminuída, mas será que você vai ter ainda alguma fonte de receita? Então, queria trazer para vocês esses aspectos, essas premissas aí para a gente pensar. Sonhos, planos, futuro, isso está mapeado? Você já tem algum sonho? É para todo mundo. É o que eu falo, assim, o planejar não é para a gente tirar, não vou poder fazer nada do que eu penso. Não, é para justamente você conseguir fazer. E fazer de uma maneira certa e organizada.
Então, gosto sempre de lembrar aqui, tá? Essa gangorrazinha. Receitas, despesas. Você consegue poupar? Quem aí consegue poupar? Né? Importante a gente sempre fazer o que eu falo. Nunca é tarde para a gente começar a entender melhor os seus custos e equilibrar a sua vida financeira, tá bom? E a gente percebe muito lá na Broinvest, né, quando um cliente, né, quando um cliente é novo, a gente começa a conversar, entender sobre a vida dele, a gente faz um monte de perguntas e a gente quer entender, enfim, todos os sonhos, quais são os desejos do cliente, como que ele está hoje, como é que ele está posicionado hoje, como é que ele está, né, ele está em que estágio de vida que ele está acumulando patrimônio, ou ele já acumulou patrimônio. Então, a gente tem que entender como é que está a vida do cliente. Aí, a gente sempre, nesse bate-papo, faz uma pergunta. Você sabe quanto você gasta por mês? Aí, a maioria dos clientes fala, sei, claro, gasto X. Aí você fala, que bom, você gasta X? Deixa eu dar uma olhada. Aí a gente faz uma análise minuciosa dos investimentos, pega o imposto de renda, pega todo o patrimônio, pega extrato, começa a entender, pega as informações do cliente. O imposto de renda é um ótimo double check dessa informação que o cliente passa, né? Então a gente tem que olhar aí alguns anos da vida do cliente e muitas vezes a gente surpreende o cliente, que a gente fala, você gasta X, mas na verdade você gasta 2 vezes isso. Aí o cliente, não pode ser, não é possível que eu gaste tudo isso. Mas muitas vezes isso acontece, tá? Às vezes o cliente acerta. Mas o que é importante? O importante é começar. Se o cliente tem, às vezes o cliente falou esse número porque ele tem de cabeça. Um chutômetro, né? Mas é importante a gente começar mesmo a planilhar. Assim, eu recomendo a todas vocês aqui que comecem. Se, não sei quantas, a gente vai bater um papo depois e entender um pouco. Quem já começou a fazer isso? Quem já faz? Quem faz? Tem planilhas? Já vi gente que tem planilhas enormes, que é ótimo, cada vez mais detalhadas. Quem nunca fez isso e acha que tem um número ali assim em mente, é importante a gente começar mesmo a planilhar. E nada melhor do que essa crise, né? Esse ano tão aí desafiador para a gente começar realmente a fazer isso. Então, para que a gente precisa entender? A gente vê quais são esses gargalos. Ou seja, tem alguma coisa que a gente possa melhorar aí nessa equação de receitas e despesas, né? Para quê? Para a gente garantir não só, enfim, a nossa sobrevivência, para a gente conseguir planejar para os nossos sonhos e para a gente poder garantir um futuro para as nossas gerações. Tá bom? Eu quis trazer um exemplo aqui, só para deixar talvez um pouco mais, talvez mais fácil da gente visualizar. Tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Eu trouxe números para ficar mais fácil, tá bom? É o seguinte, imagina que um cliente, alguém aqui tem um patrimônio hoje, tá, de R$1 milhão, tá bom? Você vai continuar trabalhando ainda por mais 15 anos, tá? E toda essa receita que você tem do seu trabalho, você usa para o seu custo de vida, tá? Então, aquele 1 milhão que você tem acumulado hoje, ele vai continuar rendendo, tá? Você não vai precisar mexer nele por esses 15 anos. Você está trabalhando, então, é uma simulação, tá? Tem várias coisas para a gente fazer aqui. Então, o que entra, sai. O que entra, sai. E você mantém aquele 1 milhão lá sendo investido. Supondo que este rendimento seja 1% acima da inflação. Por que eu coloquei acima da inflação? Para a gente não perder o nosso poder de compra. Então, supondo que você tenha esse investimento de 1% ao ano nesses 15 anos. Então, nesses 15 anos, você acumulou esse 1 milhão, virou 1.151.000. Aí você se aposentou. 15 anos depois, você se aposentou, você tem esse investimento e fala, bom, agora eu vou precisar viver desse meu investimento, né? E você vai querer resgatar por mês R$10 mil, tá? Desse seu investimento. Então, se você resgatar R$10 mil por mês, você consegue ter essa renda de R$10 mil por 10 anos, tá? Agora, vamos lá para um outro exemplo. Os mesmos 1 milhão aplicados, tá? Eu vou trabalhar pelos mesmos 15 anos e o meu rendimento do trabalho eu também estou usando.
Ou seja, meu 1 milhão continua aplicado. Só que a diferença aqui agora é o rendimento. Se eu tiver uma carteira de investimentos que me renda 4% acima da inflação, tá? Estou dando exemplos, tá bom? São exemplos só para a gente conseguir fazer uma conta melhor. Se eu pegar 4% acima da inflação, ou seja, de novo, não tá, eu estou garantindo o meu poder de compra, está acima da inflação. Então, se eu tenho essa minha carteira aqui, quando chegar em 15 anos, ao invés de eu ter acumulado 1.151.000, do exemplo anterior, eu cheguei no 1.745.000. Ou seja, depois dos 15 anos, eu vou continuar tirando agora eu vou precisar tirar desse meu investimento os 10 mil reais por mês. Só que agora eu vou poder tirar 10 mil reais por mês, não mais por 10 anos. Eu vou conseguir ficar 21 anos resgatando os 10 mil reais por mês. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, como é importante a gente conseguir rentabilizar esse patrimônio que a gente tem hoje. Então, de novo, tudo isso é uma equação, aquela gangorra que eu falei, receitas e despesas. A gente tem que tentar maximizar as nossas receitas, fazer o que a gente tem de patrimônio crescer e tentar diminuir, obviamente, os nossos gastos, as nossas despesas. Isso não é nenhuma novidade, mas é importante a gente perceber aqui como isso faz diferença no longo prazo, tá? Então, por isso que eu quis trazer um pouco desse exemplo. E aqui, levando um pouco para o lado de investimentos, tá? Eu adoro esse mapa aqui, tá? Para a gente mostrar o seguinte. Peguei aqui 10 anos, tá? 10 anos de quê? Do retorno de algumas classes de ativos. Da maioria das classes de ativos que a gente usa no mercado financeiro. Ou seja, Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Ações. Multimercado, que são fundos multimercados. Não sei para quem sabe, fundos multimercados. São fundos, né, que investem em diversos ativos, tá? Pode ser até ser bolsa, ser pré-inflação, tá? Em fundos multimercados. IPCA, que é uma classe de ativos, ou seja, uma NTNB, um título do governo, que é indexado à inflação. Pré-fixado, que é onde você, também pode ser um papel do governo, por exemplo, onde você já pré-fixa uma taxa. O CDI, que é a nossa Selic, a nossa taxa de juros, que a gente vê hoje ela está em 2%, tá? Esse é o CDI. E o dólar. Então, eu trouxe aqui, assim, diversas classes de ativos que a gente aloca, né? Por exemplo, na Proinvest a gente aloca nessas classes de ativos. Se a gente for olhar como é que foi o retorno de todas essas classes de ativos ano a ano, vocês vão perceber que o índice Bovespa é o primeiro, depois passou para o último. IPCA está em primeiro, foi para o último. Pré-fixado está ali pelo meio. Ou seja, não existe uma classe de ativos vencedora. Essa aqui vai ser sempre. Não, essa aqui é garantido. Vou deixar ali naquela classe de ativos e vou ter um retorno. Não. Isso muda, né? Ou seja, o que a gente fala, a importância da diversificação. Então, aquela velha máxima de novo, não coloque os ovos todos na mesma cesta, isso vale, tá? Ou seja, você tem que ter uma carteira balanceada, eficiente, diversificada, tá? E pensar sempre no longo prazo. Porque se você pegar aqui como exemplo o ano de 2016 e 2017, a bolsa subiu aqui, ó, 38%, 26%. Você fala, nossa, vou colocar meu dinheiro todo em bolsa. 38%, 26%. Quem começou a olhar mercado em 2016, falou, para que eu vou colocar em inflação, vou colocar em dólar? Não, vou deixar meu dinheiro todo em bolsa. Aí chegou no ano seguinte, bolsa até continuou 15%, 31%, mas olha lá atrás, caiu 18%, 15%. Ou seja, essas classes de ativos, elas não vão ser sempre ganhadoras. Então, é por isso que é importante esse equilíbrio. A gente diversificar e pensar sempre no longo prazo, tá? Ou seja, uma outra coisa que a gente percebe muito quando a gente, nas nossas conversas, que a gente fala das teorias comportamentais. O que é isso, né? O ser humano, ele é muito influenciado pelo seu lado emocional, pelo seu psicológico. Então, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais de curto prazo, né? Então, assim,
Muitas vezes, assim, quem, por exemplo, nessa crise mesmo, né, do coronavírus, que fez os mercados despencarem em fevereiro e março, quem não tinha, né, do lado, enfim, uma gestão profissional, quem não tinha alguém para dizer, olha, sua carteira está balanceada, no caso, assim, ou seja, quando você tivesse uma carteira balanceada, bem gerida, assim, o pior momento é você se desesperar e querer fazer coisas no meio da crise, no meio daquele furacão, do olho do furacão, você vai querer fazer alguma coisa. Então, isso é um pouco do que a gente chama de teorias comportamentais, ou seja, quando você deixa o seu lado, o seu emocional, você age com base só no seu emocional e não no seu racional, tá? Então, é muito importante você estar cercado, enfim, ter alguém profissional olhando os investimentos para você que você tenha, no longo prazo, o melhor retorno, mas não um retorno em que você vai querer, né, de novo, o que eu comentei do lema, né, proteger e preservar. Você tem que saber proteger e preservar. Não só pensar no melhor retorno, entender a relação risco-retorno. Então, é por isso que é muito importante a gente entender e equalizar essa relação risco-retorno e entender o quanto também tem cliente que aguenta essa volatilidade. Tem cliente que não aguenta essa volatilidade. Qual o seu estômago para isso? Tá? Então, assim, pensar sempre no longo prazo, essa importância da diversificação. Aí, voltando para o nosso planejamento, tá? Então, assim, quando eu falo de receitas, despesas, olhar como é que estão seus custos, olhar como é que estão suas receitas e você traçar essas metas, tá? É muito importante que você faça isso periodicamente. É um processo dinâmico, porque a vida muda. A minha vida hoje é de um jeito. Daqui a 5 anos, ela vai ser de outro jeito. Vai que eu tenho mais um filho, acontece alguma coisa, a vida muda. Então, não dá para você pensar, vou traçar esse objetivo e vou seguir sempre ali. Não, a vida muda, tá? Então, você tem que estar sempre reavaliando, ou seja, uma receita que eu tinha frequente, que eu achava a nossa receita, que nunca vai acabar, um dia ela acaba. Ou então, pelo contrário, de repente, assim, minha empresa está dando super certo, minha receita está aumentando, que bom. Então, será que dá para eu fazer algo? Será que dá para eu antecipar um plano que eu tinha para o futuro? Será que eu consigo comprar aquele imóvel que eu queria antes do meu tempo, antes do meu plano, né? Antes do meu planejado? Então, assim, é importante a gente sempre traçar o objetivo e não sair desse objetivo. Acontece, você começa a sair um pouquinho, você volta para a tua rota e vamos continuar acertando isso e seguindo, tá? E você tem sempre que avaliar isso periodicamente. É o que eu falo, esse exercício do imposto de renda, olhar gastos, não importa talvez o momento que você comece, a forma como você comece, mas é importante começar, sair do nosso pensamento e começar a aplicar isso. Ou seja, de novo, poupar e evitar gastos desnecessários, você começar a entender onde estão esses gargalos, se você pensa, poxa, eu acho que eu gasto isso e gasto 2 vezes, porque tem algo errado. Onde é que está isso? Né? Será que foi alguma coisa num ano específico que eu acabei gastando mais por conta de sei lá, tive que fazer uma operação, acabei gastando mais, fiz, enfim, uma reforma no meu apartamento e realmente esse ano eu acabei gastando mais. O importante é saber os seus custos fixos. Como é que estão esses custos fixos? Eles estão saindo do teu planejado? Acontece de um ano você gastar mais com o outro, tá? Mas é importante que o seu custo fixo seja... Você tenha controle desse custo fixo, tá? E potencializar, na outra mão, potencializar o retorno dos seus investimentos. Encontrar um parceiro, um bom gestor do seu patrimônio para essa sua jornada. E outra coisa, a gente estava falando sobre a parte dos investimentos, daquele mapa, né, do índice Bovespa, quanto que é o retorno. A gente vem de um período em que o brasileiro, a forma como ele geriu seu patrimônio, a gente chama de o brasileiro, ele era muito rentista, né? Ou seja, a gente vinha de uma taxa de juros histórica muito alta. Ou seja, a gente vinha de uma taxa de juros de mais de 2 dígitos. Então, a gente pensava, poxa, para que eu vou investir diferente, pensar diferente, procurar alguém para me dar, para me ajudar a melhorar a investir, se eu tenho lá um título do governo que me rende 10% ao ano, 15% ao ano,
sem risco, poxa, era ótimo. Os brasileiros faziam isso, né? Tanto que, assim, se você for olhar hoje, a quantidade de brasileiros que estão indo para a Bolsa de Valores hoje é muito grande. Por quê? Porque aquele retorno já não tem mais, né? Então, assim, óbvio que a gente não vira a chave de um dia para o outro, é um processo demorado para você sair dessa coisa, vou ter que buscar outras coisas, não só para a Bolsa. Bolsa não é a única forma de você ter mais retorno, né? Assim, no longo prazo. Se você abrir mão, às vezes, de liquidez, existem investimentos alternativos que, se você abre mão de liquidez, você consegue ter um bom retorno. Aliás, ótimos retornos. E descorrelacionados com o mercado tradicional, né? Então, assim, ter alguém para ajudar mesmo a rentabilizar isso para você. Que, como eu mostrei, como a gente consegue... Se a gente conseguir melhorar o nosso retorno dos investimentos, a gente consegue ter essa renda mensal por mais anos, né? Aqui falando um pouco mais sobre estratégias, já ferramentas, indo um pouco mais para o lado da sucessão também, tá? Então, tudo que envolve família aqui, né? Assim, seguro de vida foi, acho que, muito falado esse ano, né? Acho que, obviamente, que passou pela cabeça de todo mundo. Enfim, o que poderia acontecer com a gente, enfim, nesse comecinho do coronavírus, o que é, assim, muita angústia, né? A gente viu muito isso. Muita gente preocupada, né? Obviamente, e preocupados com razão, tem, né? Faz parte. Então, assim, que aspectos são importantes a gente levar em conta quando a gente planeja? Tá? Além do planejamento familiar, em pensar em custos, receitas, gastos, a gente tem que pensar nisso, na sua sucessão. Ou seja, o seguro de vida, eu vejo, assim, é muito importante quando a pessoa está ainda numa fase de construção de patrimônio. Você ainda não tem aquele... Você está ali ganhando dinheiro, você está empreendendo, você está juntando o teu patrimônio, mas você já tem filho, você já tem alguém para você cuidar. E se você pensa, poxa, na minha falta, eu vou deixar minha família desamparada, então o seguro de vida serve um pouco para isso. E o seguro de vida, ele é um dinheiro que você já vai rápido, né? Não tem essa coisa de inventário. Então, ou seja, o seguro de vida é uma forma, uma ferramenta para a gente pensar, será que vale a pena? Eu preciso ter isso agora? E cada caso é um caso, tá? A gente vai depois bater um papo aqui, mas isso aí eu estou colocando aqui para vocês, assim, quais são as coisas que existem, né? As ferramentas que existem hoje para a gente pensar, tá bom? Casamento, união estável, né? Quais são os regimes? Ou seja, muita gente, vejo muito, não, eu sou casada, estou no meu segundo casamento, eu sou casada com separação total de bens, está tudo certo, está tudo resolvido, tudo maravilhoso, estou casada com separação total. Tá, tudo bem. Se você se separar, é verdade, cada um vai para um lado, vai para sua casa, está tudo, né? Os bens não se compartilham ali, né? Cada um tá tudo certo. Só que esse regime de casamento, na falta de um cônjuge, se vocês são casados com separação total, esse cônjuge sobrevivente, ele se torna herdeiro, tá? Então, a gente já viu muita gente pensar, poxa, nunca parei para pensar nisso. Sou casada com separação total, mas é verdade. Então, se acontecer alguma coisa comigo, ele se torna herdeiro, né? Que bom, tem muita gente que não quer, mas assim, se é o seu companheiro, né, enfim, você quer deixar algo para ele, que bom, tá ali. Desculpa, ele vai se tornar herdeiro em alguma proporção, que vai depender, enfim, de quem são seus outros serviços, tá? E aí muita gente não pensa, testamento. Testamento, ele serve para algumas questões, tá? Ou seja, se você quiser, só para relembrar aqui um conceito, que eu não sei se, enfim, se todo mundo sabe, né? Você pode dispor, hoje todo mundo pode dispor de metade do seu patrimônio, tá? O que a gente chama de legítima e disponível, tá? Então, o que a gente chama de disponível, né, que é 50% do seu patrimônio, você pode dispor como você bem entender. Então, o testamento, às vezes, pode servir para isso, para você falar assim, olha,
50% do meu patrimônio, que essa é a minha disponível, eu quero que seja para, enfim, quem você desejar. Ou então, o testamento serve também para você dizer, olha, eu quero que o carro vá para um, a casa de praia vai para o outro. Porque se você tem 2 imóveis e 2 filhos, os filhos acabam sendo, vão se tornar donos em conjunto daquele imóvel que você tenha. Será que o filho que gosta mais da serra não é melhor ficar com a casa da serra? O que gosta mais da casa de praia ficar com a casa de praia? Enfim, são inúmeras as possibilidades do testamento aqui, tá? E ele, em conjunto com todas essas outras ferramentas, podem ajudar a planejar e a fazer uma sucessão melhor, tá? Doação em vida, trust, governança familiar, holding patrimonial, tá? São inúmeras as ferramentas aí que podem ajudar a planejar e a planejar melhor a sucessão, tá? Então, por que organizar o patrimônio familiar e planejar essa sucessão? Primeiro, você evita conflitos, tá? Perda de tempo, dinheiro, inventários litigiosos. Assegurar a perpetuidade das empresas familiares. Muitas vezes, por falta de planejamento da sucessão, menos de 15% das empresas familiares chegam à terceira geração e menos de 5% chegam à quarta. Ou seja, como é importante a gente, ou seja, se planejar e às vezes, assim, evitar os conflitos. Às vezes, conflitos entre herdeiros que se davam bem até outro dia e hoje, por acaso, por uma questão boba, não estão bem. Então, é por isso que a gente sempre fala, é importante planejar e deixar tudo o mais fácil possível para a gente evitar esses conflitos, tá? Conflitos e perda, como eu comentei, perda de tempo e dinheiro, tá? E outra coisa, proteger o patrimônio pessoal do empresário de contingências relacionadas às suas empresas. Nunca misturar dinheiro da empresa, dinheiro pessoal e ter sempre um planejamento para você não fazer esse tipo de confusão, tá? E aqui, só para a gente, assim, acho que é uma coisa que todo mundo sabe, mas eu quero... até que a Carol compartilhou isso comigo, é um estudo, tá, de uma empresa, é uma associação de estruturação de aposentadoria dos Estados Unidos, dessa TIAA. Eles fizeram um reporte falando sobre o retirement gap, né, a lacuna na aposentadoria sob a ótica assim, feminina, tá? Os desafios encontrados pelas mulheres no mercado de trabalho que impactam a sua aposentadoria. O que isso significa? Aqui está em inglês, porque eu tirei acabei não traduzindo aqui, mas eu vou explicar. Tá? Quando a gente olha a mulher no mercado de trabalho e o homem no mercado de trabalho, ao longo de toda essa vida de mercado de trabalho, a mulher nesse estudo diz que a mulher acaba trabalhando 75% do tempo de um homem, na média, tá? A gente acaba trabalhando muito menos que o homem. Por quê? Enfim, ou a gente começa mais tarde, ou a gente acaba mais cedo, sai mais cedo do mercado de trabalho. Enfim, quem engravida é a mulher que para ter os filhos, né? O homem não pode, né? Então, acaba que a gente tem que sair, às vezes, do mercado de trabalho por um tempo, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente acabe trabalhando 75% do tempo do homem, tá? Outra coisa que também a gente sabe que, na média, as mulheres ganham menos do que os homens. Mesma empresa, mesmo cargo, as mulheres acabam ganhando menos. E as mulheres acabam também sendo mais conservadoras nos seus investimentos, o que acaba resultando em retornos menores no longo prazo. Se elas são mais conservadoras, elas acabam tendo menos apetite por risco, né? E risco, retorno, como eles são relacionados, você acaba tendo um retorno menor. Ou seja, esse é o que provoca essa lacuna, esse gap. Ou seja, a mulher acaba tendo que poupar muito mais do que o homem para ela chegar, vou me aposentar. Então, ela tem que, ao longo de toda a sua vida, a mulher tem que poupar muito mais do que o homem para chegar ali igual. Então, assim, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas é para a gente se empoderar aqui e a gente, mulheres aqui, vamos tentar mudar isso aí, tá? E
é para deixar um pouquinho esse recado, tá? Assim, acho que eu falei de muitos assuntos. Eu queria abrir um pouco para a gente discutir, enfim, saber um pouquinho de quem já se planeja, quem não se planeja, o que vocês estão fazendo, quais são as dificuldades, o que está faltando para... O que a gente pode trocar aí de informações. Quero deixar aí para a gente bater um papo e conversar. Eu vou tirar aqui o meu slide. Se vocês quiserem que eu volte em algum tema, eu coloco aqui de novo, tá? Vou deixar aberto aqui para a gente bater um papo aqui agora. Mariana, eu vou começar, já que as meninas ainda estão tímidas, né? Eu vou começar. A gente estava falando aqui no bate-papo, algumas comentaram, né? Que fazem planilha, que anotam tudo, desde a manicure, até a Aline falou, o sorvete das crianças e tudo. Eu tenho um pouco essa dificuldade, não sei se é preguiça, se é costume, mas de ter uma coisa mais à mão, assim. Tu recomenda algum app desses que a gente possa fazer uma coisa rápida, assim? Porque se eu esperar para abrir uma planilha no computador, aí já foi. Se eu abrir o computador, aí já entrou um monte de coisa de trabalho, eu não consigo mais. Olha, assim, eu pessoalmente tenho uma planilhinha já de Excel, mas assim, eu sei que tem vários softwares, aplicativos que fazem isso. Eu vou depois dar uma dica para vocês, sim. Eu vou analisar assim, quais que eu acho os melhores e eu posso trocar isso com vocês e a gente... porque eu concordo, às vezes a gente está ali... Hoje até os próprios bancos, eles fazem, né, no extrato do cartão de crédito, eles colocam ali o que é entretenimento, viagem, isso, já dão um pouco do panorama aí do que a gente está gastando mais ou menos, né? Mas tem sim, tem softwares, tem aplicativos que fazem isso. Depois eu vejo algum que eu acho bacana para dar essa dica, Nara. As meninas eu não consegui ler todos aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu estava falando... A Aline está falando aqui que ela usa o Moneycare e a Raquel está falando que usa o Splitwise. Eu uso o Splitwise, mas assim, para dividir. E eu confesso que eu fico bem nervosa, porque eu odeio ver que eu estou devendo dinheiro para alguém. Fico muito nervosa com isso. Odeio mesmo. Mas assim, esse negócio dos bancos colocarem já uma pré-definição também nos gastos, eu também acho que isso só serve também para o cartão de crédito, se não me engano, né? O resto aqui, eu acho que o problema maior, quer dizer, eu até coloquei aqui no chat, eu comecei há alguns anos a fazer a planilha do que eu gasto no cartão. Porque ia passando e não percebe, né? Aquela tristeza. E aí, quando eu via, o cartão tava super alto. E aí, quando eu comecei a planilhar, primeiro que eu me assustei, né? Eu sempre me assustava no final do mês, mas aí eu comecei a ver o miúdo do miúdo quanto estava gastando. E isso me ajudou muito a controlar e a baixar. E eu mesma me colocar a meta nesse mês, que é um mês mais pesado, eu posso gastar até tanto no cartão. Então, eu fico controlando. Mas eu concordo com a Nara, eu tenho uma planilha de Excel também, mas toda vez que eu tenho que abrir, acontece alguma coisa. Ou então eu não consigo abrir na hora que, tipo, sei lá, eu fiz uma compra online. Não dá para ir correndo no computador, ligar e marcar. E eu acabo me perdendo também nesse abre ou não abre de planilhas. Uma coisa que eu faço às vezes também é aquele avisozinho do cartão que apita no telefone. Sim. Que às vezes fica com um históricozinho que você acaba... O que foi isso mesmo? Às vezes você nem sabe, né? Vem outro nome, aí você acaba olhando... Exato, eu fico desesperada, porque aí eu não lembro assim, Joãozinho Doces. Tá bom, foi muito fácil essa, mas eu não lembro depois o que é. Tipo, dá um nervoso, assim. E eu não gosto da mensagem apitando, então eu tento resolver o mais rápido possível, mas geralmente eu acabo me perdendo um pouco nisso. E agora ainda tem um problema maior, porque assim, começa a ver os assaltos de carteira pelos adolescentes, assaltos assim, no bom sentido, né? Ai, mãe, me dá um picolé. Ah, hoje eu quero almoçar no clube, me dá dinheiro. E aí, tipo, um pegou 6, o outro pegou 20, o outro pegou 50, o marido vem e pega dinheiro. E aí tu fala assim, eu tinha uns R$300 na carteira, não tenho nenhum centavo hoje. Dia que ele foi. Exatamente. Às vezes esse dinheiro que você vê lá no extrato retirada em espécie, que você tira para ter um dinheiro. Esse dinheiro some, né? Aí você fala assim, sumiu como esse dinheiro?
Então, é isso. Assim, de uma forma ou de outra, é pensar na melhor forma também, não é para ser uma coisa que você... Nossa, não anotei no que eu gastei, mas tentar, de alguma forma ou outra, organizar isso. Né? Mas tá certo, é isso. Ó, 20 aqui foi para isso, 50 foi para o outro, para pagar a manicure, para pagar o salão. E a gente começar a entender mesmo, táxi, ou seja, às vezes, isso que até acho que foi a Marina comentou, às vezes as coisas pequenas, quando elas se somam, elas viram grandes. Então, assim, é um pouco disso. Se você tirar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, você economizou 20% às vezes. Se tirar 20% de cada um, o 20% no todo faz diferença. E pegar esses 20% no todo de quanto você vai economizar em tantos anos, né? O juro composto, isso aí trabalha para você. Então, é importante. Não, eu vi economia, pode ser besteira, tá? Mas quando eu comecei a fazer dieta, porque eu não podia mais comer aquele chocolate, aquele sorvete, e começou a sobrar mais dinheiro na minha conta. Eu falei, gente, eu tô rica. Não, é porque eu tava economizando por causa das besteiras mesmo. Então, é idiota, mas assim, o que é importante, acho que, por exemplo, não sei as outras, eu sei que tem muitas empreendedoras que estão aqui que não tem aquela coisa, recebe fixo por mês tanto, né? Porque o empreendedorismo é uma coisa muito volátil. Tem um mês Exatamente. e tem 2, 3 meses que estão horríveis. A gente sentiu isso, eu e a Mar, no começo da quarentena, assim, março e abril, todo mundo desmarcou todas as aulas, desmarcou tudo, e a gente falou, bom, e agora? Né? Até que as pessoas viram que a quarentena ia continuar, então vamos começar a fazer as coisas online, e tá tudo bem fazer online. A gente ficou ali uns 2 meses sem nada. E eu acho que tem muita empreendedora que passa por isso, né? E aí saber exatamente, né? Não, isso eu posso gastar, isso eu não posso gastar porque eu não sei como é que vai ser mês que vem. Eu acho que isso é importante, né, Mari? Exatamente. É muito importante a gente ter esse. Você não sabe o dia de amanhã, você tem que poupar. Ter e de novo, é aquela coisa que eu falei da reserva de emergência, né? Você tem que ter um colchão ali de uma liquidez para você gastar numa eventual situação de emergência, que a gente não sabe quando isso pode acontecer, né? Estou lendo aqui sobre comer em casa na pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe umas coisas assim, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu acho que muita gente percebeu como a gente pode ter uma vida mais simples, né? Essa coisa de ter que sair toda hora, ter que sair, jantar fora, gastar e tal. Às vezes, como é bom comer em casa, né? Enfim, reunir, né? Ter um jantar em casa, ou não precisa sair tanto, ir ao cinema tanto. Você pode ver um filme no Netflix. Então, enfim, eu acho que tem um lado da gente também aprender um pouco a ter uma vida talvez um pouco mais simples, né? E usar e saber poupar para aquilo que efetivamente você deseja. Ter aquele sonho ali, aquele plano, só. Eu quero ter aquilo ali mais para frente, então, de repente, um pouquinho que você está poupando ali está fazendo com que você, daqui a alguns anos, concretize aquele sonho, né? Mas, de novo, é tudo planejamento. Eu e a Mar, a gente tem um costume, não sei vocês. Você A travou gente para mim, Nara. Travou, Nara. Fala de novo, você travou. Repete, Nara. Travou. Assim, quando a gente quer fazer um investimento extraordinário da empresa, por exemplo, hoje, final de ano, agora dezembro, a gente quer fazer um vídeo de final de ano. Então a gente pensa, bom, como que a gente vai viabilizar financeiramente esse vídeo? Né? Vamos então deixar um pouquinho mais daqui, puxar um pouquinho mais de lá. E eu acho que é isso que a gente faz, né? Na empresa e na casa, né? É pensar no como eu viabilizo o sonho, né? Tendo essa reserva aí, porque senão. Aí eu tô vendo aqui, né? Recomendar o que a gente precisa ter de liquidez, desse colchão, né? Pelo menos assim, uns 6 meses, um ano desses custos mensais, se você puder ter ali dinheiro líquido, com liquidez diária, ter ele garantido, né? Um investimento sem oscilação, uma coisa assim mais conservadora mesmo, para você ter essa emergência, para você poder usufruir daquilo ali, porque a gente vê, né? Por exemplo, você quase não tem liquidez. E aí você precisou resgatar. E aí vamos supor que você esteja num investimento em bolsa. Aí a bolsa caiu 30%. Aí você vai tirar, porque você precisa para pagar alguma coisa, no pior momento.
Então, é isso. Você tentar deixar o investimento para o longo prazo e ter um dinheiro mais líquido para ser o seu caixa, o seu fluxo de caixa, o seu dia a dia, né? Tanto na vida, né, na pessoal, tanto na empresa. Tem que ter um pouco e ir sempre entendendo, olha, posso deixar mais gordura, não posso, como é que tá mais apertado agora. É entendendo também o seu momento como empreendedora, né? O que é melhor fazer. Mariana, eu Oi. tenho uma dúvida em relação aquelas rodas, né, que você colocou de doação, seguro de vida, tal. Tá. Quando meu pai faleceu, a gente teve que lidar com, né, testamento, inventário, tal, e a gente, só eu e minha irmã, e a gente descobriu que existia uma outra pessoa que ia ganhar muito dinheiro, que era o governo, que era uma grande sacanagem, porque era um patrimônio assim pequeno, sabe, um apartamento e um carro, sabe aquela coisa. E o seguro de vida, só o seguro de vida o governo não come. O resto, então assim, quando a gente foi pensar em, assim, então deixa minha mãe fazer a doação do apartamento para não ter tal, a fatia do governo em doações é uma coisa absurda eu não sei falar num português bonito e digno para dizer que realmente a fatia do governo é algo impensável. Mas e olha, aí a gente, como é que a gente se defende um pouco desse parceiro que não colabora no ganho? então, Sandra, enfim, tudo depende do seu caso, mas assim, infelizmente o governo ele vai, assim, o que você deve estar se referindo é o ITCMD, é o Imposto, Transmissão, Causas, Mortes e Doação, ou seja, ele vai ocorrer tanto quando você doa o patrimônio para alguém ou na morte, no falecimento, tá? Quando você vai passar isso para os herdeiros, existe esse imposto, tá? Até em São Paulo, isso é um imposto estadual, ele varia de estado para estado, tá? Até existe, está tramitando aí para que possivelmente pode ser que até esse imposto em São Paulo eventualmente aumente, tá? Aqui no Rio até ele é maior do que em São Paulo. Então, assim, existe uma forma da gente tentar pensar, ou seja, será que eu consigo doar hoje um patrimônio? Porque se aumentar esse imposto, isso, você vê, você já achou muito, ainda pode aumentar, tá, Sandra? Só para te deixar ainda mais triste. Mas é isso. E lá fora, em outros países, esse imposto é até maior, tá? Muito maior. Nos Estados Unidos pode chegar até quase 50%, esse imposto de transmissão de bens. Tá? Então, por isso que também é importante a gente pensar, planejar, ver se existem formas da gente tentar antecipar, doar antes, ou, enfim, um imóvel, será que a gente pode fazer uma holding patrimonial com aqueles imóveis e passar a empresa e não um apartamento? Ou seja, existem, mas é muito caso a caso, tá, Sandra? Mas existem sim formas de a gente pensar e para a gente tentar deixar que o governo tenha um pouquinho menos desse nosso patrimônio, né? Mas, enfim, eles infelizmente vão acabar tendo direito a esse nosso patrimônio, tá? Seja na doação, seja na herança, tá? Não tem como fugir. Mas tem formas da gente tentar melhorar, tá? O que mais? Vamos lá, o que mais? Deixa eu tentar ver aqui as mensagens aqui, ver se tem mais alguma coisa que eu tenha perdido. Olha, a Rita perguntou assim, ó, ela falou assim, como... Deixa eu só complementar um pouquinho do que a Mari falou. Deixa eu me apresentar, eu sou a Carol, eu trabalho com a Mari na Brainvest. Um dos instrumentos que utilizavam muito como planejamento para isso era a Previdência. Tá? A Previdência, o VGBL, era utilizado como uma forma de você transmitir bem acho que alguém até colocou aqui o VGBL, né? Acabei de ler aqui. Era utilizado para você fazer essa transmissão sem o ITCMD.
mas está sendo questionado e está sendo, em alguns casos, cobrado. Até acho que no Rio já começou aí há alguns anos, São Paulo também começou com essa gracinha de cobrar o ITCMD também sobre o patrimônio em VGBL. Então, o que pode ser feito, hoje os seguros não tem, tá? Mas o que pode ser feito, isso que a Mari falou, é uma doação, e a doação você garante hoje, a alíquota de hoje, que em São Paulo é 4%. E essa história de aumentar a alíquota, ela já vem há muitos anos. Como a Mari mesmo falou, a alíquota no Brasil, apesar da gente achar, poxa, 4% é alto e tal, mas é uma das menores no mundo, né? 50% quase de imposto nos Estados Unidos. Então, quando a gente compara o Brasil aí globalmente, a gente tem uma alíquota de transmissão de bens muito baixinha. Então, assim, a gente pode ter, aqui em São Paulo, pode aumentar para 8%, uma canetada, é muito rápida esse aumento. Então, quando você faz um planejamento sucessório, você garante aí, se fizer uma doação agora, você garante a alíquota de 4%. Mas, enfim, também como a Mari falou, você só pode dispor de 50% dos seus bens sem ferir a legítima. A gente faz esses planejamentos, tem alguns instrumentos mais sofisticados para a gente fazer, tem fundo exclusivo, que você pode fazer a doação das cotas do seu patrimônio com usufruto. Então, tudo isso dá para fazer. Enfim, se vocês tiverem interesse, a gente pode sentar para conversar na sequência, chama a gente, pode pegar os nossos contatos com a Nara e com a Marina, e a gente senta para conversar e ver, super caso a caso, mas a gente pode ver se é possível fazer algum planejamento nesse sentido, tá? Mas, infelizmente, o VGBL não é mais uma situação. Verdade, Carol, bem lembrado, obrigada. Bom, ninguém mais tem nenhuma dúvida, só eu que fico com a cabeça assim, maluca. Eu lembro a primeira palestra que a gente assistiu, lembra, faz uns 5 anos de planejamento financeiro. Eu saí da palestra desesperada, arrasada, né? Porque eu sempre eu tenho assim, meu marido vai cuidando das contas, sei que. Daí um dia a palestrante falou assim, bom, e se teu marido não estiver mais aqui, né? Enfim, se alguma coisa acontecer, né? E aí caiu essa ficha realmente, né? E hoje eu tenho uma visão completamente diferente das coisas, graças a vocês, consultores financeiros, que conseguiram abrir a minha cabeça sobre isso. Mas mesmo assim, sempre que eu escuto essas coisas de você tem que guardar para o futuro, eu fico angustiada. A Renata tem uma pergunta aqui no chat, ela falou assim, como empreendedora, o que você recomenda de valores em equivalência a gastos mensais ter guardado como garantia? A Mariana já falou. Já? Já. Então, só para recapitular, se possível, se você conseguir guardar, né, ter no colchão de liquidez, num investimento mais conservador, com liquidez que você possa resgatar de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, pelo menos, é o que eu acho que minimamente a gente é o recomendável. Para a gente não ter que passar por um aperto, por um sufoco, tá? Mari, desculpa, só uma dúvida, porque no meu caso, como empreendedora também, eu não tenho um recebimento regular. Tem meses que recebo mais, tem meses que muito pouco. Então, nesse caso, qual seria mais ou menos a sua dica assim, para ter essa ideia de poupar, né, esse valor? Você diz o poupar ou quanto você vai ter que guardar? De liquidez, que eu vou de guardar. Então, você tem que pensar nos seus custos, né? Quanto eu custo, enfim, você como empresária custa, né? Quais são para os seus custos mensais? Então, assim, o ideal é que você tenha de 6 meses a 1 ano, pelo menos, 2 custos mensais. Porque se por acaso já que a sua receita vai ter os seus altos e baixos, você pelo menos ter um colchão ali para cobrir os seus custos.
Então, assim, se você tem mais ou menos ideia, porque geralmente os custos, eles são mais fáceis de você prever, né? As receitas, às vezes, são mais difíceis. Mas os custos, como são mais constantes, você vai ter pelo menos uma previsibilidade ali de quanto você precisa poupar, tá? Quanto você precisa ter guardado ali em liquidez. Mas, obviamente, depende. Às vezes tem, enfim, tem empresas ou pessoas que não conseguem ter esse montante todo guardado, né? Então, assim, isso vai depender muito de caso a caso. Se você conseguir um ano dos seus custos mensais guardados num investimento mais conservador, ótimo. Mas isso depende de caso a caso. Quando você fala ali de ter a balancear entre o que você tem de patrimônio e o que tem guardado, até só falando no meu caso, pode ser que tenha pessoas que tenham mais ou menos o parecido. Eu e meu marido, né? A gente tem, o patrimônio é nosso. Hoje eu não tenho nada nosso, é tudo em investimento. Você acha que isso é muito arriscado ou nos dias de hoje ou dá para a gente segurar assim ou acha que deveria se equilibrar mais? Não, então, o investimento, o investimento, a gente está falando de uma forma genérica. O investimento ele pode ser conservador, com liquidez, ele pode ser mais agressivo. Aí tem que olhar caso a caso, ou seja, você pode ter um investimento que está todo agressivo, ou seja, e que você não consiga resgatar, ou um investimento que você tem liquidez, né? Ou seja, hoje colocar dinheiro numa poupança debaixo do colchão, pelo amor de Deus, não, é investir mesmo, mas investir, deixar uma parte daqueles recursos investido numa coisa mais conservadora e com liquidez, que você consiga numa emergência resgatar mais facilmente sem você aplicou 100 dinheiros, no dia seguinte você tem 99 dinheiros, não. O seu dinheiro, o seu caixa, a sua reserva, você tem que ter um investimento que seja conservador, que vai ganhar talvez pouquinho, mas que está ali constante, tá? E deixar o investimento talvez um pouco mais arriscado para uma coisa mais de longo prazo. Você não tenha que ficar resgatando, ou seja, se investiu 100, hoje está 99, mas a ideia é que ele chegue nos 120, mas ele vai ter mais oscilação. Então, você não tem que resgatar daquele lá que está no 80, entendeu? E ele daqui a pouco chegou nos 120 e você acabou tendo que resgatar quando ele estava 80. Então, é um pouco por aí, tá? Mas a gente pode entrar depois em casos, tá, específicos, a gente pode ajudar vocês depois, tá bom? Olhar melhor caso a caso. Mariana, o próximo talk da Brainvest, que vai ser ano que vem, porque esse é o nosso último, a gente vai falar de investimentos, né? Então, vai ser bem interessante, Carol, porque a gente vai falar um pouco disso, né? De investimento em patrimônio, né? Enfim, carro, casa, que tipo de investimento, dólar, bolsa, de uma forma assim, como a gente está falando hoje, mais fácil de entender, né? Tem gente querendo saber aqui de investimento. Vamos deixar para o próximo. É muita informação. É muita coisa. Mariana, então vamos assim, já que a gente já está encerrando, queria que tu falasse assim, uma última fala, tipo um dever de casa. Tem uma planilha, tem que começar. Nem que você comece assim, não sei direito, não tenho software, não tem. Começa. O primeiro mês vai estar errado, o segundo mês talvez vai estar errado, aí você vai começando a ajustar. Nossa, esse mês então não faz sentido. Aí você vai começando a ajustar, você vai melhorando aquilo ali. O importante é não ter medo, eu não quero saber, não. Vamos começar. É importante começar, você vai. E o importante também é o seguinte: é isso, no ano a ano, você entender se no ano que passou teve alguma coisa que não é o teu custo fixo, alguma coisa que, não, isso aqui foi. Eu fiz um empréstimo para minha irmã e ela vai me pagar daqui a pouco. Aí você, no meio daquela planilha, você vai, nossa, como eu gastei. Não, lá deu um empréstimo, mas que no ano seguinte vai voltar. Ou seja, você também tentar tirar, expurgar dali o que não é o teu custo de vida. Tá? A gente tentar deixar ali só o seu custo de vida, tentar comparar com o custo de renda, que o custo de renda ele pode virar meio que um balancinho, né? Ou seja, a relação de bens, quanto que os seus bens cresceram de um ano para o outro, quanto você teve de receita, aquilo ali você tem uma equação que você consegue chegar num gasto,
tá? Só que ali você está juntando tudo numa coisa só. É gastos seus. Não quer dizer que seja gasto do teu custo de vida. Pode ser um gasto, como eu comentei, o empréstimo que você fez, enfim, um dinheiro que você emprestou, uma viagem exorbitante que você fez, algum gasto com saúde que você teve que... Ou seja, coisas fora do teu dia a dia, que não são o teu custo. Então, é observar muito isso, tá? E, de novo, traçar metas, traçar planos, tentar ali chegar, ter mais ou menos uma ideia de um planejamento, tentar traçar esses planos, tá? Eu acho que é por aí, eu acho que é isso. Tá ótimo. Bom, já entendemos o dever de casa, já tá aqui anotadinho, já anotei que as meninas, mas eu gostei de algumas dicas aqui, acho que foi a Sandra e a Tila falaram, e a Marli, papelzinho e caneta, botar na bolsa. Eu acho que também é um bom jeito de começar, né, Mari? Pelo menos Nara, eu anoto no bloco de notas do celular. Se é um gasto que não é no cartão, eu coloco ali gastos, lançar planilha. Aí é um gasto que eu sei que eu vou esquecer, eu já escrevo ali rapidinho na hora que eu gastei e depois aquilo passo tudo para planilha. Ótimo também. De todos os jeitos, acho que o importante é começar, tá bom? Para mim ficou essa lição hoje, acho que para vocês devem ter ficado outras, foi a lição que ficou para mim. Bom, a próxima a gente vai falar sobre investimentos, então acho que é bem interessante, porque eu acho que, não sei, Mariana, quando a gente teve a nossa primeira conversa com a Carol, eu, a Mai e o Alex. Ah, isso, Alex. A gente comentou, né, que normalmente esse assunto financeiro, tanto de planejamento quanto de investimento, é um assunto que a mulher muitas vezes fica mais com o pé atrás. Fala assim, meu marido que cuida, meu marido que investe, né? E a gente, acho que tu falou muito bem, acho que a mulher precisa se empoderar. Eu acho que tá na hora da gente pegar o pé disso e tomar pra gente, né? E cuidar a gente também das nossas coisas, do nosso dinheiro, e aí a gente vai ter uma oportunidade incrível. Então, quem tiver com a câmera desligada e quiser ligar a câmera para a gente tirar uma fotinho, eu já te agradeço, Mariana, acho que foi ótimo, acho que foi numa linguagem bem simples, que a gente conseguiu, todo mundo que não é dessa área, entender. A gente estava conversando um pouco com a Mariana antes de começar, eu falei, Mariana, eu tenho um pouco de medo, porque essa coisa de financeiro, às vezes tem umas palavras, ela, não, pode deixar. E foi ótimo. Cumprimos o papel de falar de uma forma simples. Que bom. Mariana, obrigada, Liv. A Paty está perguntando onde vai ficar gravado. A gente vai colocar no YouTube e aí a gente avisa nas redes sociais. Maravilha. Qualquer coisa, contem comigo também, tá? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.